Então, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje ela é muito interessante, muito importante, porque ela vai falar a mãe e a profissão. Qual é a relação que a nossa mãe tem com a nossa profissão? Por que que eu preciso estar integrado com a minha mãe para ser mais feliz profissionalmente? Sempre é assim? Nem sempre. Significa, Fátima, que se eu não for feliz e satisfeita com a minha mãe, eu vou brigar com as pessoas, não vou ter emprego? Não significa exatamente isso. Cada pessoa vai ser de uma forma. Por exemplo, numa família muito próspera, as pessoas tendem a ter muita facilidade com o trabalho, né? Nem todos, lembra? Não existe tudo para todo mundo, igual para todo mundo. Cada um é de um jeito, cada família é de um jeito, e cada membro da família reverbera de um jeito. Mas é importante que a gente entre em contato com essa questão relacionada à nossa mãe. Porque quando nós entendemos como nós olhamos para a mãe, nós podemos entender o que acontece com a gente, tá? Então, dentro da história da constelação familiar, o Bert ele vai dizer, né, que o êxito na nossa vida, em estar vivo, né, primeiro, estar vivo, ele começa no nascimento, né? O primeiro êxito é você atingir ali o útero da mãe, o esperma atingir o útero da mãe e se desenvolver. Mas o êxito na vida, em estar vivo, primeiro é você conseguir nascer, né? Você conseguir nascer. Por quê? Porque diferente do que as pessoas estão colocando, o bebê ele é ativo no nascimento, ele precisa estar pronto. E isso vai posição, tamanho. Se ele não estiver, tem outras tecnologias. Forma de nascimento, como você nasce, o que aconteceu no seu nascimento. Inclusive, quando a gente vai estudar orgonia pelo Reich, que é uma outra matéria que tem a ver com os nossos traumas corporais, ele fala muito de como é o nascimento, é a vida. Então, por exemplo, meu nascimento ele demorou muito, né? Demorou assim. A minha mãe foi para uma consulta, ela achou que ia voltar, ficou presa lá, e aí eu nasci ali à tarde, parece que o parto demorou 3 horas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que demora muito. Eu preciso tomar meu tempo. Se alguém me pergunta alguma coisa, eu não respondo. Se eu responder na hora, depois eu volto atrás. Mesmo o Bert dizendo que o primeiro é que vale. Então, eu parei com isso. Eu comecei a seguir, e aí eu consigo, hoje, ter uma resposta mais em comunhão comigo, se eu demoro mais, se eu não dou na hora, tá? É mais fácil para mim, eu fico com a vida mais tranquila, que é provável que seja parecido com o que aconteceu com a minha mãe no dia do meu nascimento. Ela foi para uma consulta, achou que dali ela ia para casa, e acabou que ela tomou um susto, né? Ela teve que esperar isso. Então, às vezes as pessoas me pegam de supetão, isso assim, me responde isso agora. A melhor coisa para mim é não responder nesse horário. Eu fico melhor, porque muitas vezes depois isso vai mudar. Então, ele fala um pouco isso, o Reich fala isso, o Bert fala isso, mas o Bert fala que esse êxito, ele é um dos grandes êxitos, mas o que interessa para a nossa profissão, né? Por que que essa experiência da nossa vida, ela ganha uma força especial no nascimento? Porque ela nos coloca aqui diante, onde nós estamos. Como eu sempre digo na formação, que todo mundo tem êxito em estar vivo aqui. Se alguém não estiver, por favor, saia da sala. Se alguém não tiver êxito na vida, não tiver êxito em estar vivo, tem alguma coisa errada, por favor, né? Peço que se retire em qualquer circunstância. Bom, então, quando a gente entende isso, quando a gente olha isso, a gente vai olhar para o que ele chama do segundo êxito. E ele vai falar que o segundo êxito é a gente ir na direção da nossa mãe, é encontrar a mãe, é encontrar e tomar a mão. E que isso seria decisivo para o nosso sucesso. E quando nós vamos olhando para a nossa vida e a gente começa a pensar como que a gente vê a nossa mãe, como é que a gente vê a nossa vida? Então, será que a nossa mãe ela é acolhedora? Será que a nossa mãe ela é incentivadora? Ou será que ela nos causa desconfiança? Então, esse encontro com a mãe, ele é decisivo, porque através dele, quando a gente encontra a mãe, né? Você nasceu, você é acolhido e é nutrido. Você sorve no peito, né? Você faz o bico para mamar, você aprende a mamar. Então,
Com o leite da mãe, ou o alimento para quem não foi amamentado, nós tomamos a vida fora da mãe pela primeira vez. Então, muitas pessoas vão se perguntar como que elas foram amamentadas, porque ali vai dizer como que você toma a vida. Então, por exemplo, você demorou a ser entregue para sua mãe, né? Ou você já foi entregue e já mamou logo? Eu provavelmente demorei. Eu levo um tempo. Então, você pode observar isso. E quando nós olhamos para nossa mãe e tudo que acontece entre nós e a nossa mãe, nós temos uma tendência, às vezes, a nos aproximar dela ou nos afastar. Então, quando a gente entende que, ao se alegrar com a mãe, eu me alegro também com a minha vida, com o meu trabalho, com os meus relacionamentos, e à medida que eu tomo essa mãe como ela é, eu posso, eu posso ser presenteada com coisas boas da vida. É como se a vida me presenteasse, eu percebesse a vida me presenteando, tá? Ah, então quem tomou a mãe recebe mais. A pessoa que toma a mãe, ela percebe maior benefício, presentes e sucesso na vida. Ela percebe isso. É a forma de percepção. Então, aquele que tem reservas em relação à mãe, também tem reservas em relação à vida e à felicidade. Então, será que eu posso ser feliz olhando para minha mãe? E eu me afasto da minha mãe? Então, eu me afasto da felicidade? Por exemplo, eu atendi uma mulher que ela não conseguia ficar muito tempo perto da mãe. E, curiosamente, ela não ficava muito tempo dentro do emprego ou num relacionamento. Quando ela começou a conseguir ficar perto da mãe, ela conseguiu permanecer no emprego e nos relacionamentos. Então, como é que o sucesso pode vir até nós? Quando nós olhamos em direção à mãe. E nós vamos fazer isso aqui hoje, tá? Eu sei que muita gente aqui, não sei o que aconteceu com você, com a Márcia, não sei o que aconteceu aqui com a Cirlei, eu não sei o que aconteceu com você que está assistindo depois, mas muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento em direção à mãe. Então, muito cedo, a pessoa estava indo em direção à mãe, mas algo foi parado. Seja por uma enfermeira, seja pelo pai, seja pela própria mãe, seja por uma incubadora, né? Por exemplo. Então, muitas vezes, a criança ou você vivenciou uma separação precoce da mãe. Então, por exemplo, de repente ali você foi entregue a uma pessoa, que a primeira pessoa que pegou você não foi sua mãe, foi uma tia, e ela demorou a entregar você para sua mãe. Ou a sua mãe ficou adoecida e você ficou longe dela. Ou ainda, né, quando você chegou em casa, a mãe estava cansada e você ficou com outras pessoas. Então, muitas pessoas se opõem a esse movimento por uma separação precoce da mãe. Claro, não é só essa. Muitas vezes nós vamos fazer seguidas separações da nossa mãe ao longo da vida. Então, quando a gente chega ali na adolescência, a gente faz uma separação, um rompimento da mãe. Muitos agridem a mãe para criar esse afastamento. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu percebo se eu tenho separação, desamparo, desespero, ou se eu posso ir até ela quando eu preciso. E isso tudo é conduzido por um movimento interno nosso, tá? Não é externo. Isso que a gente precisa entender, é o nosso movimento interno em direção à mãe. Mas, Fátima, minha mãe não me abraça, como é que eu vou falar com ela? Não, é você ter disposição para abraçá-la mesmo que ela não queira. É você estar disponível mesmo que ela não esteja. E esse é o maior engano das pessoas. Então, eu estou disponível para um relacionamento, mesmo que o relacionamento não esteja. Eu estou disponível para o meu trabalho, mesmo que o trabalho não esteja. Eu estou disponível. Por quê? Porque quando eu encontrar alguém ou algum trabalho disponível, eu estarei disponível. Mas o fato é que, muitas vezes, eu não estou disponível para minha mãe. Por quê? Porque ela não estava disponível para mim. E aí ela não fica disponível para mim, porque eu não estou disponível para ela. E aí a gente começa a andar atrás do rabo.
Então, quando a gente entende que esse movimento ele tem consequências para a nossa vida, mais tarde a gente vai querer ir em direção a alguém, por exemplo, vamos supor num relacionamento. Vamos supor que você queira ir em direção à sua mãe e a sua mãe não dê muita atenção para você, dê atenção para os seus irmãos. O que vai acontecer quando você quiser ir em direção a alguém? É provável que essa pessoa esteja ocupada com outra. Então, por exemplo, você vai encontrar parceiros que estão ocupados, que já têm outras mulheres, por exemplo. Por quê? Porque eu sinto que a minha mãe não está disponível para mim, porque ela de repente está com meu pai, né? Eu quero a mãe, eu não quero a mãe com o pai, eu quero só a mãe. Às vezes a gente observa isso. Então, ao invés de você se dirigir à sua vida, você fica esperando que a sua mãe venha na sua direção. Muitas pessoas não estão prosperando nos relacionamentos e na vida, prosperidade, porque elas estão esperando que o dinheiro venha até elas. Da mesma forma que elas estão esperando que a mãe acolha elas, que a mãe escute elas, que a mãe venha até elas, que a mãe pergunte e se importe com elas. Quando na verdade é o contrário. O dinheiro, ele não vem andando para minha bolsa. Ele não vem andando para minha conta. Eu desenvolvo habilidades de ir até o dinheiro. E ele, assim, vem até a mim, porque eu vou até ele. Então, quando a gente entende que, através do nosso trauma em relação à mãe, nós muitas vezes estamos esperando sentado a pessoa chegar, pessoa, o trabalho, o dinheiro, nós podemos começar a refletir sobre a nossa vida. Então, eu estou imóvel em tal situação? Eu estou enraizada, paralisada? Qual seria a solução para esse trauma? Todo trauma, ele só pode ser superado onde ele começou. Isso vocês deveriam aprender. Então, se eu tenho um trauma de relacionamento e ele se repetiu por 2, 3, 4, 5 relacionamentos, eu preciso ir lá no relacionamento inicial, com a pessoa que isso aconteceu a primeira vez. E depois, eu posso também ir aos meus pais, porque eles são o primeiro relacionamento que eu tenho contato. Então, quando a gente entende que todo trauma que nós temos, ele só pode ser superado no exato local, momento, situação, ressignificando aquilo que ele começou, a gente começa a entender que atrás de cada trauma, cada dificuldade, existe uma situação onde o movimento não aconteceu. Então, por exemplo, se eu olho a minha mãe e eu quero ir para ela, ela fala, agora não, tudo só, tudo só. Ela me parou. Compreendem isso? Então, os traumas, eles vão existir através de uma situação onde o movimento não foi possível. De uma forma que a gente permanece parado em determinada situação, enraizado, paralisado. E nessa hora que nós precisamos ter a força para seguir adiante. Como é que a gente resolve um trauma assim? Fazendo constelações familiares, estudando constelações familiares, se formando especialista, buscando um terapeuta especialista que possa tratar a gente através disso. Quando a gente começa a concordar que a nossa vida ela tem uma série de situações e traumas que foram desencadeando movimentos, pensamentos, atitudes que nos levaram a estar onde nós estamos hoje, quando a gente faz o caminho de volta, às vezes a gente se surpreende. Nossa, eu não imaginava que essa situação poderia me colocar dessa forma, né? Hoje, curiosamente, eu atendi uma pessoa e ela julgava muito um parceiro, por esse parceiro ele não conseguir prosperar. Ela julgava ele muito. E, curiosamente, ela não conseguia ali passar daquele patamar, daquele valor, que era o valor aproximado que esse parceiro ganhava. Ou seja, ela esperava que ele ganhasse mais, mas em lealdade ela não conseguia. Então, quando a gente entende que nossas próprias atitudes, elas farão com que a gente
se emaranha de forma inconsciente, a gente precisa estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo estudando. Por quê? Porque mais tarde a gente vai experimentar internamente um crescimento. Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir fazer esse movimento. E esse movimento em direção às mães é um movimento que precisa ser feito. E aí a gente vai fazer um exercício já já sobre isso, para que a gente experimente, primeiro, internamente, conseguir refazer esse movimento em direção a essa mãe, tá? Olhar nos olhos dela e ao invés de esperar que ela venha na nossa direção, a gente vai até ele, tá? E isso pode, até ela, e isso pode ser também em direção aos parceiros. Muitas mulheres estão paradas, né? Ah, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode aquilo, mulher não pode aquilo. Mulher pode ir em direção ao parceiro, ela pode olhar para o parceiro. Muitas estão paradas esperando que eles venham. Mas às vezes eles dão um passo e elas não dão nenhum. Elas querem que ele dê 10 para depois elas dizer, né? Ele dá um passo, eu dou um passo, ele dá um passo, eu dou um passo. É assim. E eu posso dar o primeiro. Se ele não deu, eu paro. Ó, minha mão ó, minha mão tá sendo puxada. Ó, vocês viram que a minha mão ficou parada, hein? Ok? Quando você começa a estudar constelações familiares, vocês começam a perceber que as mãos de vocês, o corpo de vocês, mostram movimentos sistêmicos também. Eu ensino um pouco disso dentro da formação. Quem já está lá, quem já está fazendo a segunda vez, entende. Mas você não precisa da formação para perceber que você está mudando aqui, dentro do nosso grupo. Bom? Então vamos lá. Quem aqui tem alguma questão com a mãe? Ou quem não tem, né? Eu não sei qual é a melhor pergunta. Qual é a melhor pergunta que eu faço? Eu tenho, eu acho. Não, acho que cada vez menos, assim, não, sabe? Cada vez menos. Acho que eu consigo ficar com a minha mãe ali 10, 20, 30 dias, tá tudo bem. Não tenho mais esse lugar, né? Mas será que eu consigo suportar? Ela ficou 9 meses, né, gente? O que é 30 dias? Ó, que cara é essa, Márcia? Vou abrir para perguntas e a gente vai fazer o exercício. Oi, Cirlei, pode abrir. Oi. Eu sei pela minha mãe, né, que quando eu nasci, tá ouvindo? Uhum. É, ela teve um problema depois do parto, assim, sei lá, esqueceram alguma coisa do parto, tiveram que abrir, umas coisas assim. E eu sei que eu fui para casa sozinha, né, só com meu pai. E aí uma madrinha, na verdade é uma senhora que minha mãe conhecia na mesma rua, ela que cuidou de mim durante, assim, tipo, uns 10 dias. Então, assim, foi bastante tempo longe, né? Minha mãe sempre fala, ai, eu tenho mais 3 irmãos. Ela fala, você é a única filha que eu não consegui amamentar. Ela sempre comenta, assim. Então, Mas interessante que a sua mãe sente muito, a sua mãe não gosta disso. Ela, porque ela ficou, ela tem ela ficou uma... hospitalizada. Depois meus outros irmãos, acho que todos nasceram de cesárea. Eu fui a única que nasci de parto normal. Só que todos foram amamentados, né? Ela tem uma culpa aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você fecha um negócio, dá sempre um probleminha ali nos 10 primeiros dias? Ah, quando eu trabalhava, às vezes sim. Ah, Eu é. já fui vendedora, inclusive. De vez em quando dava uns enroscos. Fazer uma venda, esqueci algo, alguém comprar um É. apartamento, ai, tá esquecendo não sei o quê. Nossa, quando eu comprei essa casa aqui que eu tô agora, levou 4 meses para a gente conseguir fechar. Aí, Foi uma loucura. Todos os documentos que a gente levava no cartório, agora você falando, lembrei. Meu marido falou: não, não é possível. Não dava certo. Deu certo, mas foi muito difícil. a sua mãe voltou para casa. É, mas ela ficou bastante tempo, tipo assim, mais, acho que 10 dias internada ainda. Então, assim, eu não fui amamentada, daí não conseguia mais amamentar, porque tomou muito antibiótico e tal, teve muito problema.
E aí eu fiquei com essa minha madrinha, assim, durante bastante tempo, porque meu pai sozinho ficou perdido, né, e tinha que voltar a trabalhar, tudo. Então ela que ficou cuidando de mim. É O assim, era bom uma estranha, ela nem é da minha família, na verdade. Depois ela virou minha madrinha, porque como ela ficou cuidando de mim, aí a minha mãe, ela ficou sendo, convidou ela para ser minha madrinha, entendeu? Eu é a até tenho o madrinha, nome, pra você ter uma ideia, eu tenho o nome da minha madrinha. que legal. É, A madrinha, né, na ausência da mãe, o padrinho é, é na ausência do pai. E isso é muito bom, porque quem tem padrinho, quem tem a madrinha muito próxima desde o início, ela sempre vai contar com a ajuda de mulheres, se ela permitir. aham, Eu tenho uma história parecida com um padrinho. Então, quando eu briguei com o padrinho, eu brigava com todos os homens. Quando eu fiz as pazes com ele dentro de mim, é impressionante que desde então, como eu tenho pai, irmãos, todos os homens me ajudam. Se eu precisar de ajuda, eles me ajudam. E não foi assim aham, por muito tempo, sabe, Cirlei? Porque eu brigava. Eu tinha brigado com esse padrinho, mas dentro de mim eu resolvi. Quando eu resolvi, tudo ajustou. hum, Então, eu não. Você provavelmente, longe de mim querer fazer da sua situação, comparar a minha situação com a sua, não é isso. ah, Mas trazer para você a consciência de que você recebe ajuda de mulheres. No trabalho, é, quando você entra, você ganha uma madrinha. aham, faz sentido. Como é que são as coisas da vida, né? Parece que está Aham. tudo conectado e está tudo conectado. É, a gente nem não tem noção, né, na verdade a gente não consegue, é isso que você está falando, né, tem que vir alguém falar que isso pode ser isso, porque senão você não aí agora você falando eu começo a pensar nas pessoas, nas mulheres em volta, é verdade, mas nunca tinha pensado nisso assim. A gente não pensa. É, Sem esse conhecimento sistêmico, a gente não é capaz de juntar, porque a nossa vida acontece muita coisa. Mas quando você começa a entender o pensamento sistêmico, tem umas pessoas que fizeram a mentoria, a formação, e aí um ano depois elas começam tudo elas veem padrão. 2 anos aham, depois elas começam assim, nossa, e aí elas começam a ver os padrões mentais, e aí elas vão desbloqueando tudo, depende de cada um. aham. Mas sem a gente observar, Se a gente saber, né. É, é praticamente impossível. Por isso que muitas pessoas vivem com traumas, porque elas não são capazes, não desenvolveram a habilidade de entender dentro delas o que que isso significa, aham. como começou. Mas parabéns que você tem aí essa madrinha maravilhosa, né? Hoje em dia ela já é falecida, né, mas, nossa, eu sempre me dei muito bem com ela, uma pessoa maravilhosa. E muito generosa, É, né? Uma mulher generosa de pegar um neném, que nem é. e cuidar, ainda mais recém-nascido, né, que é difícil. Então, palmas para sua madrinha aí no céu, que Aham, é é muito uma pessoa bonito. maravilhosa. Obrigada por compartilhar. Tá bom, eu que agradeço. Nossa, Márcia Souza. Oi, Ah, você estava falando dessa história de parto, né? Aí eu estava lembrando das histórias do meu, de quando eu nasci. E na época era com parteira, não tinha nem médico. Minha mãe teve os 3 filhos normal. E ela disse que lembra que quando eu nasci, que a enfermeira levou, que aí ficava separado, e só depois que juntava, ela pediu para minha avó ir junto para ninguém. trocar a criança. Tá. Vá atrás, pode me deixar sozinha, vá atrás para não trocar. Então a preocupação era essa, para não me perder, né? E ela tentou amamentar os filhos e não conseguiu amamentar nenhum, porque tinha uma história de guardar o leite, achava que era pouco, a falta de instrução daquela época, né? Porque hoje a gente sabe quanto mais estimular, mais vem. Ah, um leitinho ralinho, não sei o quê, tinha pouquinho, então deixava para dar só à noite e com a semana secou. Então, nenhum dos 3 amamentou muito tempo, né? Foi sempre um tempo curto, mas eu lembrei muito dessa. Vá com a enfermeira. Teve essa. Eu não sei quanto tempo ficou separado. Eu sei que passava 7 dias no hospital, as duas lá. Estavam tomando conta, muita gente toma conta da sua vida? Muito.
Ela, Aí, a primeira é ela, né? aí. Muita gente toma conta da sua vida. Se você no primeiro dia já estava tomando conta, muita gente toma. Essa história do leite, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? A culpa não é das mães, tá? É falta de instrução, mas há uns anos atrás, há umas décadas atrás, a indústria alimentícia queria que as mães dessem leite em pó. E muita criança morreu de diarreia desnutrida por conta disso. Porque eles queriam provar que o leite da mãe não era bom. E, gente, todo mundo que chegou até aqui veio com leite da mãe. Não davam leite da cachorra para as crianças há anos atrás. Então começaram a alegar que ele era fraco. Não existe leite fraco. Isso não existe. Mas foi uma estratégia da indústria alimentícia para obrigar as mães a começarem a dar os seus produtos. Tá? Então, os pais foram vítimas mesmo dessa indústria. Que leite em pó era bom para criança. Nunca foi. Nunca foi. Não. Talvez hoje as mães que não tenham sido amamentadas até tenham mais dificuldades. Mas o ideal é o leite materno. Eu Então, dei de mamar mais de ano a cada um dos três. deu por você e pela sua mãe? Acho que sim, né? Não. Tá bom. Então, A minha mais velha cuspia um leite que não fosse o leite materno, ela cuspia. tá bom. Mamou por todo mundo, graças a Deus. Obrigada, Márcia. Interessante, né? Aí alguém vai e toma conta. Então, vamos fazer o exercício para esse leite. Tem mais uma coisa para falar? Opa, abre. Aí, tá ouvindo? Eu fiz uma cirurgia tem uns 15 dias, né? E eu fiquei num hospital aqui em São Paulo, que é o Santa Joana, que é um hospital mais de mulher e é uma maternidade muito famosa, né? E aí, sabe o que acontece? Eu fiquei bem no andar onde tinha parto. Aí você não acredita, não tem criança no berçário. Porque como meu quarto era de frente pro berçário, aí eu peguei e falei, nossa, vou ver todos os bebezinhos que tiver aqui, né? Quando o médico falou, ó, amanhã cedo você vai acordar e você tem que caminhar. Eu falei, nossa, tô no lugar certo, vou ver todos os bebezinhos. Não tem bebezinho no berçário. Fica no quarto com a mãe agora. A enfermeira falou para mim, mãe, não fica. A criança nasce, ela fica no colo da mãe e de lá ela não sai. Aí eu falei, nossa, nem acredito, né? Bom, Triste para né? mim que queria ver bebê, mas não é Que bom, mais. Meu filho, há 17 anos atrás, ele ficava comigo assim, só na hora de mamar mesmo, depois não ficava mais. que bom. Então, eu falei, nossa, totalmente diferente, né? Mudado, melhor, claro, para criança. Mas não sei nem porque tem o berçário, porque não tem ninguém dentro, aquele monte de bercinho, não tem ninguém. Impressionante. É, aposentando os berçários. Pois é, bem melhor, né? Graças a Deus. Bom para o bebê, ruim para a mãe, porque a mãe não descansa. Mas na verdade é importante. É É, importante. eu A mãe, imagino a que seja mãe melhor sente mesmo. falta também. A mãe sente falta quando a separação. Ela também precisa. Não é Isso é verdade. muito importante. Não, não é Ela é ruim, não. Quando, Obrigada. quando, quando minha segunda filha nasceu, ela só se aquietou quando colocaram ela na minha cama junto comigo. Aí foi que ela, senão era só chorando e sem querer dormir, sem querer nada na vida. É um Ah, grupo comigo até hoje, né? Que bom, que bom. Estamos preparadas aqui? Vamos fazer o exercício? vamos. Então vamos lá? Bom, vamos, vamos fechar nossos olhos. Agora, internamente, voltamos para uma situação
onde olhamos para a nossa mãe. Na infância, se for mais fácil para você. Então, se coloque diante da sua mãe. Talvez você tenha uma dor em relação a ela. Talvez você tenha se decepcionado, sentido raiva. Mas olha para ela, sabendo que isso aconteceu em outro tempo. E mesmo assim, vamos em direção a ela, dando pequenos passos, um passo bem pequeno, com amor. O que eu sinto em relação à minha mãe? Abrace ela. Depois de um determinado tempo, se reunirmos força suficiente, podemos cair no braço dela. Até que a gente deixe que ela nos segure. Feliz e longamente. Olhamos agora para a nossa profissão. E vamos em direção a ela. E deixamos que ela nos segure. Todos conseguiram fazer? Também? Eu tenho uma segunda parte desse exercício. Alguém quer comunicar alguma coisa antes da gente continuar? Porque a gente vai refazer ele de uma forma especial. Vamos dar um minutinho para vocês beberem água? 3 minutinhos, tá?
Estamos. São melhores? Todos bem? Melhorou já, Francislene? Fabiane? Então, agora eu vou fazer esse exercício mais detalhado, tá bom? Pode? Eu fiz só uma prévia. Pode, Lilian? Então, vamos lá. Então, a gente se senta confortável, bota os 2 pés no chão. Inspira profundamente pela boca. E expira pelo nariz, ou como você quiser. Né? Inspira pelo nariz, expira pela boca, como você for melhor para você. Né? Inspiramos. Respiramos. Isso. E agora coloque as mãos na sua coxa, voltadas para cima. Assim. Isso é importante agora. Né? Você vai botar ela na sua coxa, voltada para cima. Quem quiser pode fechar os olhos. E lentamente você vai estendendo os seus braços, as suas mãos, cada vez mais para frente, em direção a alguém que está na sua frente. Sentado, sinta suas costas ficarem eretas e vai estendendo seus braços. Estenda seus braços até alguém que está na sua frente. Estenda ele todo, tá? Todo. E coloque na sua frente a sua mãe. Permaneça nessa postura e traga à sua mente quantas vezes você se afastou das outras pessoas ao invés de se dedicar a elas. Quantas vezes você se afastou do seu trabalho ao invés de se dedicar a ele. E permaneça nessa postura, mesmo que seja difícil. Movimente seus braços ainda mais para frente, com as mãos mais abertas, com as costas mais eretas. E lentamente abra seus olhos. Percebendo ao seu redor como um todo. Do lado da frente, as costas, à direita, à esquerda. Continuamos eretos, com as costas levemente inclinadas para frente. E agora, assim como você está nessa posição em direção à sua mãe, se conecte com as outras pessoas. Com todos aqueles com qual você está ligado. Também com a sua empresa, com a sua profissão. E dedique esse movimento à sua mãe. Isso, sinta-se conectada, conectada com todos, com tudo. Com a vida. Isso, suporta. Levanta essa mão. Isso. Segura a vida. Deixa passar pela sua mão a vida. O sucesso. Isso. E agora abraça a sua mãe. E caia no colo dela. Caia no colo dela. Isso. Cai no colo dela.
Vai. Isso. Diga a ela, aqui sou pequena. Ok? Difícil, né? Podemos deixar assim? Deixar isso fazer efeito em você? Sem interferir? Muitas coisas podem surgir disso, especialmente daqueles que esticaram bastante a mão. Esticaram mesmo, como criança que faz. A gente fez um movimento em direção à mãe. Todos bem? Depois me contem o que mudou, tá bom? Na profissão, no relacionamento, no íntimo. Podemos ficar? Posso deixar vocês? É que tem umas pessoas... Pode, Lilian, você também? Pode segurar, a vida é mais difícil do que abraçar. Tudo bem. A Zilma tá melhor? Então eu vou deixar vocês aqui. Até segunda que vem. Uns até amanhã na aula.